Recentemente, um aluno me perguntou qual que era a diferença entre small e little. Falei para ele que não precisava se preocupar porque hoje em dia as provas do vestibular não se aprendem a esses detalhes. A prova preza muito mais, primeiro, o seu domínio de leitura, segundo, o seu domínio de vocabulário e terceiro, o domínio dos marcadores textuais, pronomes conectivos. No entanto, ele me mostrou uma prova já de um certo tempo, de 10 anos atrás, no qual a questão era exatamente isso. Você tinha que escolher entre small ou little para saber a resposta certa. Pois bem, uma vez que teve essa questão, eu trouxe aqui a resolução para a gente falar qual que é a diferença entre small e little. Vem comigo. Não é comum nos vestibulares fazer esse tipo de cobrança. Você vai notar que essa questão exigiu um domínio de um detalhe muito fino dos termos da gramática para a diferença entre essas palavras. Mas se aconteceu na prova, a gente vai lá e resolve. Eu vou abrir a prova aqui para você e você vai ver quais são as diferenças entre o small e o little. Olha só o que a gente tem aqui. Questão 80, essa aqui é a prova da FAMERP, Faculdade de Medicina de Rio Preto, Banca VUNESP, uma das bancas mais importantes que a gente tem, uma das principais bancas aqui em São Paulo, uma das bancas que as pessoas que vão prestar esse vestibular precisam prestar atenção no inglês. E questão clássica está aqui, só no detalhe da diferença que ficou um pouco pesado. Olha só, no trecho do primeiro parágrafo do texto 2, the chances that you will lose weight just by eating more of these foods are slim. Ou seja, a chance, a probabilidade que você vai perder peso apenas comendo mais desse tipo de comida são slim. Aqui já começa um problema, porque o texto está usando o slim de uma maneira um pouco diferente. O que é o slim? O slim é aquela coisa magra, né? Em forma. Esse é o sentido. E aqui ele foi usado como um adjetivo para dizer que é alguma coisa que é pequena, tá? E aí você tem nas alternativas worthless, que worthless não é o caso, não vale a pena, não faz sentido. Thin seria magro. Lean, que seria o quê? Uma coisa que é variável, que é flexível. Small, pequeno, e o little também pequeno. Muita gente bate o olho aqui e fala slim e thin são equivalentes. São, mas quando usados como adjetivos de substantivos, né? Magro, thin, slim, em forma, esbelto, poderia dizer assim. Mas o slim aqui está fora de lugar, ele não está sendo usado como natural. O que acontece? Você pode ter ficado entre o small e o little, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem para diferenciar quando vem para o inglês, porque a tradução é igual e no inglês ambos são considerados o quê? Sinônimos. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou no dicionário, eu puxo ali little, adjetivo. E o small já é a primeira opção que aparece ali como um sinônimo de little. Então fica difícil, é uma palavra básica, tá vendo aqui, ó, A1, uma palavra comum. Pequeno em tamanho ou quantidade. Isso veio numa caixa pequena. O pequeno cachorro, o pequeno nariz, a pequena sala. O velho pequeno homem entrou na sala. Ela deu um pequeno sorriso. Isso só toma um pequeno... It only take a little while to clear up the kitchen. Você vai levar um tempinho só para arrumar a cozinha. Então você perceba que o little é um adjetivo usado para falar que alguma coisa é pouca. Só que quando eu vou para o small, que ele usou como sinônimo, eu tenho a mesma coisa. Pequeno em tamanho e quantidade também, quando comparado com o que é típico ou médio, padrão, average, padrão, né? Um cachorro pequeno, uma casa pequena, um carro pequeno, um país pequeno, ou seja, mesmos usos. Porém, claro, tem uma diferença. A prova, creio eu, a prova aqui estava pensando que você percebesse no sentido de que a coisa está estranha. Então você viria aqui, ó. Eating more of these foods, the chances that you lose weight just by eating more of these foods are little or these chances are small. Os dois pequenos em quantidade, mas um dos dois é só estranho para você. Como só estranho? Desse jeito. Como você usa esse adjetivo no final da frase? A little town, tá beleza, pode usar.
tá usando na frente do substantivo. Small town também tá ok, mas the town is little tá errado. A cidade é pequena, você não fala the town is little, você fala the town is small. Outro uso, depois de advérbio. A very little town, você não fala. A very small town, tá ok. The town is quite little, você também não fala. The town is quite small, tá ok. Ou seja, se você usa advérbios que vão dar intensidade na quantidade, você não usa o little, você usa o small. Outra, uso com adjetivos. Aí quando você usa os adjetivos, você vai usar o little. They gave me a funny little hat. Eles me deram um chapéu, um pequeno chapéu engraçado. Aí é little. They gave me a funny small hat. Aí você já não pode usar o funny com small. Você não pode usar um adjetivo antes do small. O small vai pedir um advérbio. Tá errado. She was a pretty little girl. Pretty little girl. Ok? She was a pretty little girl. Aí você usa o little depois do pretty. She was a pretty small girl. Não existe. Portanto, você tem essa característica. Depois de adjetivo, você usa o little. Depois de advérbio, você usa o small. Depois do verbo to be, só para falar sobre crianças. Depois do verbo to be, você usa o small e você usa no final de frases. Portanto, quando você vem aqui, o que você tem? Final da frase, não dá para ser o little. Depois do verbo to be, não pode ser o little também. Então, depois do verbo to be e no final da frase, você usaria o small, questão correta, letra D. Porém, no entanto, presta bem atenção, a prova não gosta muito desse tipo de coisa. Hoje a prova saiu um pouco desse padrão. Ela percebeu que foi muito longe no detalhe. O que a prova busca fazer hoje? Ela quer que você tenha percepção de contexto. Talvez a ideia da banca fosse perceber pelo contexto, mas o baixíssimo índice de acerto, porque mesmo quem domina a língua sabe que o little e o small são sinônimos. Então ficou muito num detalhe, a questão ficou muito difícil. Quando a questão fica muito difícil, ela não serve para fazer o que a prova deseja. Que é o quê? Discriminar quem conhece de quem não conhece. Mesmo quem conhecia a língua aqui, viu que a questão ficou muito difícil. Você tinha que saber detalhes, e a prova não quer que você saiba detalhes. A prova quer que você conheça o idioma. Tá certo? Eu fico por aqui, vejo você na próxima, muito obrigado, até mais, tchau, tchau. E manda esse vídeo para seus coleguinhas, começa a seguir, ativa o sininho, por favor, que ajuda muito, muito, muito o professor. Então vai lá, deixa o like, começa a seguir, deixa seu comentário e avisa os coleguinhas que o professor está aqui no YouTube. Até mais, valeu, tchau, tchau.